Olá pessoal, bom dia. Eu estou gravando essa aula porque hoje a gente já inicia um novo conteúdo, que é a Primeira Guerra Mundial. O texto do livro eu achei assim muito solto, então eu coloquei um resumo para vocês terem mais ou menos uma ideia do que foi a Primeira Guerra Mundial. E estou fazendo essa aula só para esclarecer algumas coisas, alguns termos, ou até mesmo algumas dúvidas que vocês, porventura, poderiam ter ao ler o texto e não entender. Então vamos lá entender alguns conceitos. Inicialmente, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito, assim, o maior conflito já visto, que envolveu, mesmo que indiretamente, vários países do mundo e durou 4 anos, foi de 1914 a 1918. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi chamada de mundial porque, de certa forma, afetou todo mundo, mesmo que indiretamente. O Brasil, por exemplo, era o maior exportador de café do mundo, a economia brasileira girava em torno do café. Então, o Brasil exportava para a Inglaterra e para os Estados Unidos, mas com a guerra a Inglaterra acabou suspendendo aí a compra desse café, o que afetou a nossa economia. Até mesmo a questão da industrialização. O Brasil importava muito produto da Inglaterra, principalmente, e com a guerra, o Brasil ele se viu forçado a iniciar um processo de industrialização aqui no Brasil para poder produzir a matéria-prima que necessitava, já que os países que importavam para cá estavam em guerra. Inclusive, a nossa cidade, Codó, se tornou uma das grandes produtoras de algodão aí com a fábrica têxtil. Para vocês verem o quanto que a guerra tomou proporções tão grandes que chegou até aqui no nosso município. E outra coisa, quando a gente fala mundial, também refere ao fato de um saldo aí de 10 milhões de mortos, né, que a guerra causou. Um outro ponto são os desacertos da Primeira Guerra e também a insatisfação dos países perdedores que vai ocasionar no próximo conflito mundial, que foi a Segunda Guerra em 1939, que a gente vai ver mais lá para frente. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a Europa do século XXI. Nós vamos estudar um pouquinho sobre quais foram as causas da Primeira Guerra e os países envolvidos. Então, essa aula hoje a gente só vai fazer uma introdução e provavelmente, eu não tenho certeza, na próxima a gente encerra o conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá conhecer a Europa do século XX. Os países europeus, eles estavam disputando territórios na Ásia e na África, né? Nós temos vários continentes, a Europa, a Ásia e a África. Especificamente, eles estavam disputando na África. E isso justifica porque são países tão ricos, né? Eles enriqueceram explorando colônias. E esse fenômeno é chamado de imperialismo, que é a política de dominação de países da Europa sobre outros países, especificamente fora da Europa. E essas disputas, elas enriqueceram os países europeus. A Europa, na época, né, anterior à Primeira Guerra Mundial, vivia a Belle Époque, que é a tradução de Bela Época, onde existia muita prosperidade, a Inglaterra estava prosperando industrialmente, a França estava crescendo culturalmente, a Alemanha se unificou como Estado Nacional, estava enriquecendo, inclusive disputando com a Inglaterra o capital, né, a questão da disputa capitalista. E a guerra ela veio para destruir tudo isso, rompeu com aquele mundo clássico e entrou para um mundo mais moderno, um mundo mais frio. A guerra ela transformou a sociedade, né? A guerra ela começou a desprezar a estética e passou a preservar a praticidade.
E vamos aqui para algumas causas. Nós temos 4 causas que eu listei, inclusive, no nosso texto. A primeira delas, uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, foi o imperialismo, que era essa disputa por territórios, disputas entre os países europeus por territórios na África e na Ásia, fora da Europa, principalmente na África. Os países dividiam a África entre eles, mas eles deixaram a Alemanha de fora. Guardem essa informação, que é muito importante. A Alemanha ainda estava se unificando como Estado, então ela não participou da partilha do território africano. O outro fator foi o nacionalismo. Nós temos a formação dos Estados nacionais na Europa, novos países se formando, como por exemplo a Alemanha e a Itália. E dentro desse movimento de formação dos estados, nós temos o pan-germanismo, que foi um movimento nacionalista, que serviu para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial. Inclusive, a Alemanha pretendia se tornar a única força, tanto econômica como militar da Europa. Por isso, essa treta da Alemanha com a Inglaterra, porque a Inglaterra já ocupava esse espaço. E a formação do Estado Nacional Alemão foi toda projetada por Bismarck, que era o chanceler do país, era como se fosse o presidente do país. E nós temos o pan-eslavismo, que também foi um movimento nacionalista dos sérvios, que desejavam formar a Grande Sérvia. Esses países eles eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. E os países eslavos, eles queriam unificar todos os países para acabar com essa dominação do Império sobre eles. Inclusive, a Rússia apoiava os eslavos porque os russos desejavam uma nação liderada por um único imperador, que era o imperador russo. O outro motivo eram as rivalidades. A Alemanha tinha um problema com todo mundo. A Alemanha tinha um problema com a Inglaterra, justamente por conta dessa disputa capitalista, como eu falei anteriormente. Tinha problema com a França, porque com a Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu um território chamado de Alsácia-Lorena para a Prússia, que era a Alemanha, e ficou assim ressentida por essa perda territorial. E tinha também uma briga com a Rússia, porque a Alemanha queria alguns territórios russos e a Rússia não permitiu, tal. Então tinha uma tensão grande na Europa. Os países eles estavam se armando, se fortalecendo para iniciar uma corrida armamentista, só esperando o momento de iniciar o conflito. Então, quando a gente fala de guerra mundial, e quando nós falamos do estopim, não quer dizer necessariamente que foi único e exclusivamente por conta do estopim. Na verdade, o estopim foi a gota d'água para a guerra acontecer. Então, como eu falei, os países eles só era algo inevitável, ia acontecer de qualquer forma. Então, os países eles estavam esperando o conflito, já sabiam que ia acontecer em algum momento. Foi aí quando o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado por um grupo de sérvios. E esse grupo, eles eram contra a dominação da Sérvia. E o arquiduque, ele estava visitando a Bósnia, que era um país eslavo, e essa visita ela foi vista como uma provocação. Então, eles assassinaram o arquiduque, inclusive a esposa dele também foi assassinada. E o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia justamente porque mataram o herdeiro do trono, o herdeiro do império deles. E como a Rússia defendia a Sérvia, e a Alemanha tinha uma afinidade com a Áustria-Hungria, todos esses exércitos passaram a se mobilizar porque eles já sabiam o que ia acontecer. A guerra ia acontecer, mas só precisou de um motivo, que foi o estopim, que foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro.
Aí nós temos a política de alianças, em que os países eles se aliaram por afinidade, que foi a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança foi formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália, que também tinha acabado de se formar como um país, mas não teve tantas conquistas como a Alemanha e entrou na guerra por interesses e também afinidades com a Alemanha. Já a Tríplice Entente, formada pelos países que tinham treta aí com a Alemanha, que era a Inglaterra, a França, que também era chamada de Grã-Bretanha, e a Rússia. Porém, a Itália ela entrou neutra, ela disse que não ia participar da guerra, só que em 1915 ela mudou de lado, foi para a Entente, para o grupo dos inimigos da Alemanha, porque ela foi ali convencida que ia ganhar alguma coisa caso o grupo saísse vitorioso. Então, os conflitos aconteceram no continente europeu, por isso, ao final da guerra, os países saíram todos arrasados, mesmo os países vitoriosos. E durante essa Primeira Guerra Mundial, quem ganhou muito foi os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, além de estar em outro continente, né, bem distante do centro dos conflitos, os Estados Unidos estava financiando armamento, alimentação, então os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro com a guerra. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai conhecer outros desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só chamar no privado.